Boa tarde, Nelson Silva. Boa tarde. Nelson Silva, deputado municipal na Assembleia Municipal de Odivelas, e hoje o nosso convidado para falarmos um pouco sobre o que tem sido a retoma do que chamamos da nova normalidade, e há alguns factos que em Odivelas vieram, digamos que, mexer com as pessoas. Um deles a abertura das feiras, do Silvado e da Arroja, e a situação pouco clara, porque tem passado ao Hospital Beatriz Ângelo, tem havido alguma polémica sobre a disponibilidade dos serviços, inclusivamente das urgências, circularam boatos, houve comunicados da administração, e à volta disso que vamos tentar hoje fazer uma análise tão breve quanto é possível, breve no sentido sintética. Nelson Silva, como é que o PAN vê esta retoma e talvez começando pelas feiras, a abertura das feiras, portanto, embora haja um contingente de pessoas, não é? No Silvado acho que ficou reduzido a 200, não é? Na Arroja não sei qual era o número de pessoas que podia estar em simultâneo, mas Nelson, vamos ouvir um pouco o que é que pensa o PAN sobre tudo isto. Muito boa tarde a todas as pessoas que nos veem em casa. Muito obrigado mais uma vez, António. Basicamente, o PAN, desde o início, queríamos mais uma extensão do estado de emergência, porque achámos que era demasiado cedo para fazer o desconfinamento. E, obviamente, os dados que temos visto na região de Lisboa e Val do Tejo têm-nos dado razão. Nós tínhamos uma visão de desconfinamento gradual, de zona a zona, e não um desconfinamento a nível nacional, porque obviamente os resultados eram muito bons quando as pessoas estavam em casa, mas com o desconfinar a nível nacional não tínhamos e não temos o controle, e obviamente os casos estão a subir em flecha, especialmente na região de Lisboa. Odivelas, Loures, Sintra e Amadora, os casos obviamente também estão a pique, porque temos, sendo concelhos limítrofes da grande cidade de Lisboa e tendo muita gente que reside nestes concelhos a trabalhar em Lisboa, a utilização dos transportes públicos era natural que no nosso concelho e nestes concelhos também houvesse também um aumento acentuado de casos. Relativamente agora a esta retoma da nova normalidade, obviamente que temos, retomando a economia, o PAN vê todo o processo de desconfinamento com muita cautela. No entanto, a nível de feiras e mercados, achamos por bem que os mercados e as feiras tenham sido abertas, pelo menos a Feira do Silvado e a Feira da Arroja. Nós tivemos a oportunidade de estar na Feira da Arroja este sábado e não percebemos, e próprio não percebo, as críticas que foram feitas tanto no pré-abertura das feiras como no pós-abertura das feiras. Isto porque se nunca ninguém teve problemas, ou pelo menos publicamente ninguém teve problemas com a abertura dos centros comerciais ou das grandes superfícies comerciais como os supermercados, que se mantiveram abertos, em que não há qualquer controlo dentro do supermercado de distância de segurança, nem pouco mais ou menos. Quem foi à feira da Arroja, pelo menos, teve a oportunidade de ver que as coisas foram muito controladas. Nós, nós como clientes não podemos tocar na fruta, nos vegetais, era alguém que nos estava a pôr aquilo tudo dentro dos sacos para depois nós levarmos. E eu senti-me muito mais seguro na feira do que propriamente no supermercado. Acho muito positivo para os pequenos comerciantes e os feirantes ambulantes que esta retoma fosse feita. Em boa hora o fez. Temos é que manter o nível de cuidados que foram vistos. Mas, Nelson, também, obviamente que eu também tenho opinião, eu não faço parte daqueles jornalistas incolores e inodoros, mas há aqui uma questão que talvez fosse, talvez não, eu penso que é bom que seja do conhecimento público, é que esses feirantes, que muita gente diz que apoia e que está do lado dos feirantes, pagaram as suas taxas. Ou seja, era impossível também dizer aos feirantes, agora em maio,
que não fizessem a feira, porque foram cobradas em maio as taxas das feiras. Nem o presidente Nuno Gaudêncio, nem a Câmara poderiam, apesar de todas as recomendações, e isso seria outra análise, em termos de aglomerações, isso foi, o Governo falou nisso, mas obviamente que se os homens, se os feirantes pagaram as taxas de maio, quem é que ia dizer aos homens que não podiam fazer a feira? Essa é uma questão. Agora, a distância de 1,5 m, eu tive algumas fotografias que provam exatamente o contrário. Embora concorde contigo que nos supermercados 1,5 m também não acontece, mas o que é certo é que a praia, que é uma zona muito mais liberta, muito menos concentrada, é obrigatório 1,5 m. O que é facto é que a gente no super, e no princípio nem a máscara era obrigatória no super, agora gel e etc. Mas em termos da feira, portanto, o PAN vê isso com naturalidade. Ao que dizes, estiveste na Feira da Arroja, no Silvado não tiveste? Não tive a oportunidade, não. Mas para ti respeitou-se essas distâncias ou achas que não é possível respeitar? É possível respeitar. As distâncias, segundo aquilo que nós vimos, é que foram todas respeitadas na Feira da Arroja. Eu não sei que fotografias, obviamente, é que o António viu, mas há aqui uma questão que é muito interessante. As fotografias só mostram um ângulo. E eu posso, com distâncias de 3 metros, se já ouvi essa fotografia num ângulo certo, parece que as pessoas estão todas são laterais, são laterais. As fotografias que eu tenho são laterais. Não são de uma ponta para a outra. Ou seja, certo, não estão a ver uma fila, estão laterais. Mas isso... Não vi, como eu disse, não vi as fotos e é a minha experiência. E eu também não faço especulação. Eu não faço especulação sobre isso, não faço. A questão da população que frequenta as feiras ser população da tal idade de risco também não achas que é pacífico? Não. É assim, neste caso eu obviamente tenho pessoalmente e do modo geral eu tenho visto que as pessoas têm tido esse cuidado quando pessoas que não fazem parte do grupo de risco estão com pessoas que fazem parte desse grupo de risco, eu tenho visto que a maioria das pessoas tem tido cuidado especial. Okay. E isso aconteceu, não é? Isso aconteceu. Aconteceu, mas mesmo nos supermercados, por exemplo, também acontece, ou na rua, eu tenho visto muito as pessoas, quando estão a fazer caminhadas, se veem alguém já com uma certa idade, as pessoas mudam de passeio para aquela senhora ou senhor ir estar descansado. E isso eu tenho visto a nível geral. Embora um dia também, quando isto estiver mais calmo, analisarmos as faixas etárias, se calhar há mais faixas de risco, não é só a partir dos 60. É verdade, perfeitamente. E não é só isso, é que obviamente grupo de risco não é só da idade. Se temos um doente de asma, por exemplo, pode ter 15 anos, 16 ou 23 ou 80, também fazem parte todos eles do grupo. O que se nota é em Odivelas, e eu quando falo em Odivelas digo mesmo em relação a Loures, que é as duas zonas que eu mais frequento, muitos estabelecimentos, muitos cafés em que notamos aglomerados, mas assim muito próximos. É verdade. E há pouco tempo publiquei uma imagem ali naquela zona de Alcatrão, que fizeram uma pista, que eu tenho o nome, agora não me lembro, ali junto ao multiuso, em que havia pessoas que estavam a treinar judo, grupos 3 a 3, e estavam perfeitamente sem máscara e perfeitamente, quer dizer, a suar, a projetar. E nem fui eu que atirei, foi um leitor que enviou, identificado, e achei que isso reflete um pouco o que se passa por Odivelas e por Loures. Se calhar estamos a pagar por isso. Agora, se calhar íamos para o hospital. Falou-se muito nas urgências, falou-se muito que o hospital estaria a arrebentar pelas costuras. Qual é a perspectiva do PAN? A nossa perspectiva, obviamente nós tomámos conhecimento do caso diretamente pelas palavras do Sr. Administrador. As palavras dele preocuparam-nos bastante. Fizeram soar, pelo menos internamente no PAN, todos os alarmes.
falámos imediatamente com o nosso grupo parlamentar e a verdade é que nos preocupa. Nós temos uma falta de resposta a nível de social, tanto em Loures como em Odivelas, uma falta de resposta alarmante. E nós, para aquele hospital ter uma forte percentagem de camas ocupadas com pessoas que já tiveram Covid e estão neste momento recuperadas, mas que o hospital não consegue tirá-los de lá porque as pessoas não têm sítio para onde ir. Não E tem. também, após termos falado com alguns funcionários e algumas funcionárias do hospital, também percebemos que houve pessoas que aproveitaram este facto e aproveitaram os seus idosos estarem com Covid e estarem internados para cometerem abandono de idosos. Obviamente o PAN publicamente já é sabido que nós queremos criminalizar o abandono de idosos, já apresentámos essa proposta que infelizmente foi chumbada no Parlamento e isto preocupa-nos bastante. Obviamente que os hospitais de campanha iriam ajudar a que pelo menos o serviço das urgências do Hospital Beatriz Ângelo não tivesse que estar a encaminhar doentes para o Hospital de Abrantes, por exemplo, como é o caso. E isso preocupa-nos bastante. E imediatamente interpelámos o Executivo, falámos com o grupo parlamentar, que também vai ter a oportunidade junto do Governo, perceber o que é que está a passar. Felizmente também há aqui outro caso polémico, que eu a nível pessoal acho que é uma atitude correta, foi o desvio do helicóptero do INEM de Viseu aqui para Loures. Obviamente que a solução ideal era para já ter uma rede hospitalar como deve ser no nosso país. Em segundo lugar, era ter mais meios aéreos do INEM exatamente para estas situações. Mas não tendo, acho que a decisão de desviar um helicóptero para uma zona, especialmente para um hospital, em que é referência a nível de Covid-19 e que precisa de transportar doentes para outros hospitais, acho que foi a melhor decisão, tendo em conta as circunstâncias. Mas, obviamente, isto só demonstra a falta de investimento que existe no nosso país a nível de saúde, quer a nível da rede hospitalar, quer a nível de meios. O que é que o PAN pensa da possibilidade de se aquelas instalações na secundária da Ramada que foram muito pronto, como é que eu ia dizer? Eu não sei, não quero ser muito forte, mas todos sabemos que a secundária da Ramada tinha ali, a Proteção Civil tinha ali, digamos, um conjunto de valências. Não seria uma possibilidade para os idosos que o caso, como falaste há pouco, que estão no hospital e não têm para onde ir, digamos, convalescer, não têm para onde ir recuperar? Se seria uma boa opção, neste momento, qualquer opção é uma boa opção, desde que seja Mas estão feita com preparadas? cuidado. Essas instalações têm, digamos, valência suficiente para acolher esses idosos? Numa lógica de já pessoas recuperadas e que não têm sítio onde ficar, numa resposta social, eu não creio que as instalações sejam adequadas a esse propósito. Sim. Creio sim que podem ser adaptadas para receber em casos suspeitos, por exemplo, com acompanhamento médico, mas já recuperados e para ter uma função social, nós não achamos que tenham as mínimas condições. Pois. Eu dizia em termos de libertar realmente o hospital. Tenho mais duas questões. Uma é que sei que em Loures vocês apresentaram essa proposta. O que é que vocês pensam dos testes? Em Loures vocês já apresentaram essa proposta e em Odivelas qual é a vossa posição em relação aos testes? Em relação aos testes é muito simples. Nós temos a lógica que foi-nos passada pela Organização Mundial de Saúde. Nós não podemos ouvir a Organização Mundial de Saúde para algumas coisas e ignorar outras. E o que eles disseram foi muito simples, é testar. Eu próprio na Assembleia Municipal de Odivelas já questionei várias vezes o Executivo
exatamente sobre isto. Ouvi da boca do Sr. Presidente da Câmara que o delegado de saúde de Odivelas não quer testar, não acredita nos testes, o que para mim é uma coisa absolutamente surreal. Fascinante. Como é que um delegado de saúde não acredita em testes que a Organização Mundial de Saúde e vários investigadores já disseram que é a única forma de conseguirmos ter uma noção real do Covid e saber se estamos a ganhar imunidade ou não, porque obviamente ninguém sabe. Nós podemos, eu por exemplo já posso ter sido infectado e posso estar assintomático neste momento, mas sem testes de anticorpos, por exemplo, para descobrir se eu já estive infectado ou não, ninguém vai saber o número mas se este delegado de saúde não quer que se façam testes, se calhar está na altura de substituir. Mas isso é assim, eu não quero chegar tão longe, obviamente, porque as palavras que eu ouvi foram da boca do Sr. Presidente da Câmara de Odivelas, também que estava autorizado pelo delegado de saúde. Agora, eu nunca ouvi o senhor a falar e, obviamente, antes de ter essa opinião, obviamente, gostava de perceber. Vamos acreditar que aquilo que o Presidente Martins diz é verdade, não é? Vamos acreditar que é verdade. Se o Presidente Martins diz que o delegado de saúde foi-lhe proposto, aliás, ele acrescentou, ele e o Presidente Bernardino propuseram ao delegado fazer testes e que o delegado achou que isso não vale a pena. Foi assim uma coisa do género. Mas eu tenho aquela política para mim próprio de não julgar as pessoas à partida e nós já sabemos, aquele ditado popular é muito verdade, quem conta um conto acrescenta um ponto. E eu, enquanto não ouvir essas palavras da boca do delegado de saúde, então, não consigo ter uma posição de pedir admissão, obviamente. Temos um Presidente de Câmara que conta histórias, ok. Então, eu tenho uma última questão, não posso deixar, estamos a falar com alguém do PAN, e eu gostava que num minuto tu dissesses, qual é a situação dos animais no Concelho de Odivelas, considerando o veterinário municipal, considerando os serviços municipais, qual é o ponto da situação em relação aos animais em Odivelas? Um minuto. Nós interpelámos o Executivo sobre qual era a estratégia, já obtivemos essa resposta. A verdade é que esta situação de pandemia veio demonstrar que existem ainda algumas falhas que têm que ser comatadas. Desde que o PAN entrou na Assembleia Municipal, de facto tem havido uma melhoria. Tem havido uma melhoria na Clínica Veterinária Municipal, tem havido uma melhoria da atenção que o Executivo Municipal tem feito aos casos que envolvem animais maus tratos, animais errantes, etc. Mas ainda temos muito trabalho pela frente. O Parque dos Bichos tem que ser ampliado. Tem que haver mais condições para termos mais animais. Temos que ter um processo de adoção e de matching com possíveis adotantes mais eficaz. Temos que ter mais veterinários municipais, temos que ter mais assistentes técnicos. E eu já sugeri isto várias vezes, eu acho que está mais do que na altura de termos um hospital público veterinário municipal, porque iria auxiliar muitas famílias, especialmente agora numa fase de contenção económica que vamos entrar e de crise económica. Um hospital público iria ajudar imensas famílias e obviamente iria ajudar imensos animais e por isso acho que estamos no momento de termos finalmente um hospital público veterinário. Eu já ouvi falar nisso. Há muitos anos. Okay. Nós continuamos aqui. Ok. Nelson, ficamos por aqui. Temos o nosso tempo esgotado e haverá outras oportunidades como sempre. Muito obrigado. Boa tarde. Muito obrigado, António. Boa tarde.